Colégio Estadual Maria Emília, 20 de fevereiro de 2019, eu, vocês, 3001, globalização e fragmentação. Como eu disse há algum tempo atrás, a primeira parte do material do livro vocês vão usar na Semana de Consciência Negra. Então vou deixar esse material para vocês pesquisarem, aprenderem para aquele momento. Vou começar a falar em globalização, em fragmentação, enquanto coisas contraditórias e paradoxais. O processo de globalização, ele traz o mundo para uma aldeia global. Paralelamente a ele, ao mesmo tempo que ele acontece, impulsionado por ele, você tem um processo de fragmentação territorial. Não entendi. Formação, por exemplo, de organizações supranacionais, como mercados comuns, Mercosul, NAFTA, ALCA, União Europeia. Beleza. Processo de integração de territórios. Ao mesmo tempo, você tem o fim da União Soviética, dissolução da União Soviética, criação da Comunidade de Estados Independentes, a Iugoslávia se despedaçando, a Tchecoslováquia se despedaçando e conflitos regionais por conta de emergência de nacionalidades que antes eram desconhecidas, entre aspas. Eslovênia, Bósnia, tranquilo? Tá. Nas últimas décadas do século XX, nós temos a intensificação do processo de globalização. Paralelamente, ampliam-se os conflitos nacionais, gerando movimentos separatistas. Um processo bem contraditório. Nós vivemos um momento de modernidade em nível global, começando a ocorrer uma homogeneização de hábitos, ou uma homogeneidade de hábitos. Consumo, indústria global. Consumo em escala global, indústria ou processo de produção em escala global. Beleza. Ao mesmo tempo que surgem as tais das organizações supranacionais, os mercados comuns, os processos de formação de mercados que tenderiam a formar novas nacionalidades. Por exemplo, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criam o Mercosul. A ampliação do Mercosul e a inclusão no Mercosul de todos os países da América do Sul poderia cimentar uma nova nacionalidade, os Estados Unidos da América do Sul, ok? Como aconteceu na Europa, Grã-Bretanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, criando seus processos embrionários com as suas comunidades de carvão e aço. Depois, o mercado comum europeu se expandindo, se tornando União Europeia, criando uma moeda única, abolindo as fronteiras. Processo de formação de uma só nacionalidade que acaba sendo quebrado em virtude da emergência ou do surgimento dessas novas nacionalidades, ou dessas velhas nacionalidades que estavam escondidas. Beleza. Uma característica desse surgimento é o reforço da identidade étnica, enquanto uma coisa local. Essa identidade étnica luta em busca da conquista da sua autonomia. Independência, né? Independência. Você nota nos mais variados espaços mundiais esse processo de fragmentação. Ao mesmo tempo que tem a globalização mundial, tem a fragmentação também mundial. Formando, ou observa-se que começam a surgir novos países, o número de países se torna maior. Conceituar nacionalismo.
O nacionalismo nasce de uma consciência coletiva de pertencimento a uma nação, um grupo de pessoas com língua, cultura, valores sociais, dentro de uma região geográfica. Nacionalismo enquanto força, enquanto cimento que une pessoas. Pessoas que aspiram ao domínio territorial e à preservação da identidade nacional, étnica. Lembra de raça? Caminha por aí. Nacionalismo glorificando virtudes nacionais e podendo ser usado a contraposição ou o ruim do nacionalismo é que ele pode ser usado para exclusão, redução, minimização de direitos de outros grupos. Um grupo ascende ao poder e imediatamente massacra outro ou massacra outros que lhe são diferentes, ou que ele supõe que eles sejam diferentes. Beleza. Conflitos étnicos nacionalistas, como o caso da Iugoslávia, relacionados em geral a países, sim, relacionados em geral a países que, na sua essência, têm múltiplas nacionalidades ou múltiplos grupos étnicos dentro do seu território. Por algum motivo foi cimentada uma nacionalidade. Quando surge uma oportunidade, esses grupos nacionais ou étnicos dizem: não, eu sou diferente de você, né, Pedro? Eu sou diferente de você e quero me manter afastado de você. Eu quero meu território, eu quero a minha língua, eu quero meu costume, eu não sou igual a você. Imersão de uma nova nacionalidade. Esses conflitos históricos se aguçam, se ampliam ao final da Guerra Fria, também em virtude do enfraquecimento do bloco socialista, porque a Iugoslávia era um Estado socialista. Enquanto a Iugoslávia permaneceu socialista, enquanto a Iugoslávia teve o Marechal Tito no comando, não houve problema. Depois que o Tito faleceu, a Iugoslávia entrou em crise. Tô? Beleza. O tio Tito morreu, deu ruim, deu chabu. Tá. Observa-se esse fenômeno nos países do leste europeu pós o fim da União Soviética. Fatores que aceleram esse processo, a não aceitação das diferenças étnicas e culturais, os privilégios que são impostos em virtude da supremacia de um grupo em detrimento de outro, interesses econômicos que se exacerbam em função da dominância de determinados grupos e, por fim, mas não menos importante, o desejo de constituição de um Estado, um grupo de pessoas autônomas que se governam e cujo futuro é por eles determinado e não por um terceiro. Fácil, difícil ou razoável? Tranquilo? Entenderam isso aí? Queridos, cadê? Daqui pode surgir um monstro chamado nazismo, fascismo. Estou aqui, esse é o meu país. Aí eu olho para a amiga lá e ela se percebe diferente. Ela se percebe não igual a mim, por uma questão qualquer, econômica, política ou étnica. Aí ela supõe também que tem direito à autonomia, à aceitação ou à contraposição, porque ela quer retirar parte do território que está sob o meu domínio, é que pode caracterizar
essa atitude nazista fascista. Fácil, difícil ou razoável? Beleza. Eu lembro que vocês estudaram, em algum momento, feudalismo, capitalismo, socialismo, mas não chegaram a estudar com profundidade o nazismo e o fascismo, certo? Estou pensando num trabalho para vocês. Vocês estão no terceiro ano? Alguém aqui vai fazer carreira militar? Beleza. Vou afundar o pé na jaca. Vocês vão fazer um trabalho bem específico sobre as funções dos militares. Porque o militar, em qualquer lugar do mundo, ele não é tutor da sociedade civil. No Brasil, o militar quer ser tutor da sociedade civil. Ele quer comandar a sociedade civil. Se você examinar o currículo de muitos deputados congressistas americanos, vocês vão ver que eles foram militares. Eles foram, mas, Pedro, depois que eles saíram da vida militar, eles imediatamente meteram a cara naquilo que se chama de ciências sociais e contábeis. História, geografia, economia, antropologia, política, geopolítica. Porque se você é engenheiro de formação, você não tem tanto conhecimento de economia quanto um geógrafo, por exemplo. E se você não estudar economia, você vai vir falar você vai me falar de economia nacional sem pensar em mercado de ações. Se você não conhecer mercado de ações, o cara te passa a perna. Tranquilo? Encerro por aqui, muito obrigado. Deixa eu te ligar ali antes de você começar a fazer burburinho. Beleza, a aula foi boa.